na data de hoje do que falar com o pai da igreja, né, que é o padre. E tá aqui o padre Sidney. Padre, abertamente, publicamente, sua bênção, primeiramente, viu? E para todos os nossos ouvintes também, eu espero que hoje possa ser um dia especial, até no coração de cada um, né? O padre, falando um pouquinho da Jornada da Juventude, vamos falar? O senhor esteve lá no Rio de Janeiro com o Papa Francisco, como foi essa viagem aí? Isso, estivemos então aqui da região de Birigui, 45 pessoas, entre jovens e alguns adultos que foram também participar, até para poder auxiliar, né, os nossos jovens naquela cidade maravilhosa, uma cidade assim que no começo, né, despertava um certo temor, né, até porque pela mídia, né, que mostra a todo momento. Mostra o Rio de Janeiro violento, sabe, né? E aqueles protestos todos que aconteceram, né, antes da Jornada Mundial da Juventude. Então, preocupava alguns pais, né, porque os filhos seria a primeira vez que ia sair para um lugar distante e ia ficar muito tempo também, sabe, né? Quando falava em Rio de Janeiro, devia ter aquele temor, né? Com certeza, né? Até assim a preocupação dos coordenadores aqui de Birigui era que a gente estivesse num lugar realmente seguro, um lugar tranquilo, sabe, que não oferecesse risco, né? Porque iriam ser acolhidos em centros comunitários, escolas, sabe, né? Até agremiações de escola de samba. Então, tudo isso despertava-se uma certa preocupação, né? Então, os nossos coordenadores, Arlete Tossato, o Padre Arnaldo e o Padre Edgar, né? Padre Arnaldo lá de Gabriel Monteiro, Padre Edgar de Piacatu, eles foram um ano antes da Jornada Mundial da Juventude para escolher um lugar, sabe, onde pudéssemos ficar hospedados, com segurança, com tranquilidade, sabe, e assim com muito conforto e com muito carinho também e amor que a gente recebeu do pessoal ali onde nós ficamos. E se concretizou realmente? O lugar foi agradável? Deu tudo certo a viagem? Muito bom, sabe, no centro do Rio de Janeiro, sabe, né, assim, perto de tudo, né, metrô, ônibus, sabe, né, lanchonetes, restaurantes, sabe, então foi assim um lugar realmente muito agradável. Eu estava conversando com o padre aqui fora do ar, né, e eu vi o encantamento que o padre ficou pelo Rio de Janeiro. É a primeira vez que o padre faz uma... Olha, na verdade, assim, eu já estive no Rio de Janeiro uma outra vez, mas assim, uma passagem muito rápida, sabe, né? Mas dessa vez a gente pôde estar lá, né? E além de estar ali no centro do Rio, nós visitamos também outros lugares bonitos do Rio de Janeiro, sabe, né? Pontos turísticos. E assim, até o Complexo do Alemão a gente foi, sabe, lá no Morro do Alemão, né? Um lugar que, sabe, só de falar dava medo, né? E pessoalmente, padre, dava medo também o lugar? Olha, criou-se um clima, na verdade, assim, tão gostoso, sabe, né, que eu acho que o próprio pessoal do morro, sabe, também, sabe, entraram no clima da Jornada Mundial da Juventude, né? A gente não teve, assim, no meio, né, dos barracos e tal, né? Tivemos, assim, ali vamos dizer até assim, na sede da UPP, né, que é a Unidade da Polícia, né, Pacificadora, né? Mas ali a gente teve, né, uma noção do clima ali do Morro do Alemão, né? O padre, a gente sabe que o Papa Francisco, ele saiu após a renúncia do Papa Bento XVI, né? E que a escolha de fazer a Jornada da Juventude aqui no Rio de Janeiro já foi uma escolha do próprio Papa Bento XVI. Eu estou falando isso porque o nosso programa é muito voltado para jovens, né? E quando abrimos um debate essa semana, a gente faz um debate uma semana anterior do convidado a respeito de alguns assuntos, alguns diziam para mim que a vinda do Papa para o Brasil neste período agora foi estratégico referente às manifestações. Então não tem nada a ver, né, padre? O Papa já iria vir, né, com manifestações ou sem manifestações. Com certeza, sabe, né? E a Jornada Mundial já é pensada, sabe, 3, 4 anos antes, sabe, né? Então não dá para falar que veio por causa dos protestos, sabe, né? Até ficaram preocupados também que teria protesto pela vinda do Papa, mas na verdade não aconteceu. Qual que é a diferença, padre? O senhor vê entre o Papa Bento XVI e o Papa Francisco? A gente percebe que o Papa Bento XVI, né, ele teve a preocupação de
trazer uma igreja, sabe, né, um pouco mais tradicional, né? E Francisco, ele tenta trazer assim uma igreja mais, vamos dizer, mais próxima do povo, sabe, né? Uma igreja sem muito requinte, sabe, sem muita coisa, né? Né? Sabe, que aproxima mais, né? A gente percebe assim um carisma o maior. carisma, sabe, a humildade, a simplicidade, sabe, né? Mostrar uma igreja assim mais, vamos dizer, mais pobre, sabe, né? Mais próxima do povo, né? Mais do jeitão do povo mesmo, né? Você percebia que Francisco quebrava todos os protocolos, sabe, né? Tudo aquilo que estava, sabe, tem que acontecer desse jeito, ele fazia acontecer de uma forma diferente, que é o jeito também da igreja ser, né? Acontecer de uma forma diferente. Ô padre, e isso que o Papa Francisco trouxe e mostrou, através do Brasil para o mundo inteiro, essa simplicidade, ela reflete o que era o Francisco de Assis, né? Com certeza. Com toda a sua humildade, com todo o seu amor aos animais, ao ser humano, né, padre? Eu acho que está faltando muito amor ao ser humano hoje em dia, né? E o Francisco, ele trouxe São Francisco de Assis, né? Quem quiser até conhecer, procure ali, vê um livro que fala de São Francisco de Assis, eu acho muito interessante. Quem quiser até conhecer a história, eu acho até benevolente, né? Porque é uma história muito bonita. E o Papa realmente ele veio para, né, refletir o que era São Francisco de Assis. O senhor acha que essa reflexão do que era Francisco de Assis caiu num bom momento no mundo, padre? Com certeza, né? Até porque a igreja estava precisando dessa, vamos dizer, mudança, sabe, né? Essa renovação, né? Esse voltar-se para as coisas mais simples, né? Sabe, aquilo que Francisco procurou fazer, sabe, né? Trazer a igreja um pouco mais para o chão, né? Porque no tempo de Francisco a igreja, né? Era Fausto, era brilho, sabe, né? Era poder, né? Era triunfo, né? E Francisco quis mostrar, sabe, que a igreja de Cristo é uma igreja pobre, sabe, né? Para os pobres, né? É claro que tem a riqueza, né? A igreja tem sua riqueza na liturgia, na teologia, sabe, nas doutrinas, mas, né, Jesus Cristo queria uma igreja mais simples, né? Uma igreja dos pobres, sabe, né? Que o brilho fosse como Francisco está devolvendo, sabe, o brilho nos olhos, sabe, né? Daquela pessoa que só de ouvi-lo, só de vê-lo, já se apaixona por ele. E já tem uma esperança, né, no coração. Né? O padre, no nosso outro canal de comunicação, numa outra oportunidade, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, né? A gente discutiu na época um assunto que era a perda dos fiéis da Igreja Católica, até para outras igrejas, e um crescimento demasiado das igrejas protestantes. Eu queria saber do seguinte, o senhor, com a mudança agora, com o Papa Francisco, com essa vinda que o Papa Francisco teve, que essa visita que ele fez ao Brasil, e com toda essa mídia que está em torno agora dos gestos do Papa, do modo dele conduzir as coisas, o senhor acha que pode, de repente, converter esses números que vem acompanhando aí nos últimos anos? Olha, a gente tem percebido que a preocupação do Papa Francisco é que as pessoas conheçam Jesus Cristo, né? E conhecendo Jesus Cristo possa amá-lo primeiramente e aí ser igreja na pessoa de Jesus Cristo, né? Porque na verdade assim houve uma preocupação de ser católico e de repente era católico, mas não era cristão, não conhecia Jesus. E tinha pessoas que brigavam pela igreja católica e não brigavam por Jesus Cristo. Então o Papa Francisco vem trazer, olha, antes da gente querer, sabe, né, ser igreja, vamos ser cristão, vamos conhecer Jesus, né? Porque conhecendo Jesus, a gente se torna uma igreja mais forte, sabe, uma igreja assim, mais verdadeira, uma igreja mais viva, né? E foi o que ele disse, sabe, né? Ele não está preocupado com a perda, até ele disse que ele está preocupado de que a igreja seja acolhedora, porque o que está faltando hoje realmente na igreja é a acolhida, né? As pessoas sentir-se pertencentes à igreja porque foi acolhida. Ô padre, e para a gente encerrar aqui, para mim, vou tocar mais uma canção e para o intervalo, eu tenho algumas perguntas de alguns internautas aqui, eu quero encaminhá-las ao senhor.
Mas no mundo hoje que a gente vive de tanto imediatismo, né? Que se prega tantas situações de imediatismo, e escutando uma palestra do Padre Léo esse final de semana, ele até falava disso, que as pessoas querem tudo na hora, né? No momento, eles querem para já. E um mundo que prega tanta ostentação, né? Tanta prosperidade, vamos dizer assim. É difícil ser padre hoje? Olha, é difícil e muito difícil ser padre hoje, sabe, né? Porque a própria sociedade oferece para a pessoa do padre honrarias, privilégios, vantagens, sabe, né? E a maioria dos padres veio de família pobre, de família humilde. Então, de repente, diante desse brilho todo, sabe, né? A gente pode ser seduzido por isso, né? Porque quem não quer hoje estar bem, né? Viver bem, ter conforto, sabe, né? Então, é difícil ser padre por causa disso, porque o mundo apresenta coisas que enchem os olhos, sabe, né? Assim, e a gente tem que ficar realmente muito atento. O padre tinha muito apreço pelo Papa João Paulo II? Com certeza. Olha, né, ele realmente foi alguém, sabe, que se preocupou realmente em mostrar também, sabe, essa igreja né? essa igreja mais viva, mais participativa, né? Então você percebe que e a juventude, essa expressão de alegria da igreja, né, de esperança, né, de fé, né, de querer, de renovação, de querer, sabe, né, coisas novas acontecendo, né? Tá bom, padre. Ó, eu vou tocar uma canção agora, vou pro intervalo, o senhor fica aqui comigo e na sequência vamos responder umas perguntinhas dos internautas, tá bom? Com certeza. 3642-2224, você participa comigo por telefone ou na página, né, do Facebook, ouvintes.entreamigos. Inclusive agora eu vou tocar uma canção que chama Peregrino do Amor, que falava realmente das características do nosso querido Papa João Paulo II, tá bom? E na sequência eu volto aqui com o programa Entre Amigos. Quanto já me emocionei